Olá, você que nos acompanha, estamos em mais uma roda de conversa do Evangelho para além dos templos. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Desde já a gente deixa aqui o nosso agradecimento, né, por cada um que nos acompanha e também pedir humildemente que siga os nossos canais. Aqui tem uma série de canais, uma rede de canais que transmite essa conversa com o Evangelho. Então, nosso convite era para que você curta, faça seus comentários, tire suas dúvidas, né? Mande também para aquele familiar, para aquele amigo, aquela amiga. E, claro, inscrevam-se nos canais que vocês estão assistindo essa roda de conversa. É sempre uma alegria estarmos juntos e juntas a cada semana. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor, como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. Eu tenho a alegria de compartilhar essa roda de conversa com meu amigo e irmão Frei Gilvander. Seja muito bem-vindo, Frei Gilvander. Olá, Darlan. Que beleza, que responsabilidade estarmos novamente aqui. E sejam bem-vindos todos e todas que estão chegando aqui para partilhar conosco dessa reflexão. Nesse final de semana, a gente reflete o segundo domingo, a gente vive o segundo domingo do Advento e refletimos o Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos do 1º ao 12º. Lá naquele artigo que é publicado semanalmente, nossos irmãos Marcelo e Gilvander deu o título Para Retomar Nossa Vocação Profética. Frei Gilvander, fala pra gente qual é a ideia central, o que é que esse evangelho traz, né, de premissa, de pontapé inicial para a nossa reflexão de hoje, por favor. Darlan, esse evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo de 1 a 12, é praticamente assim o início do evangelho, né? Está presente nos 3 evangelhos sinóticos, né, em Mateus, Marcos e Lucas. E se a gente considerar que os evangelhos das infâncias de Jesus e de João Batista são, entre aspas, acréscimos posteriores, então nós estamos no início do evangelho da missão. E aí é muito eloquente, tem uma mensagem muito especial para nós, é a apresentação que começa João, né, que entrou para a história como profeta, que foi martirizado também, ele resgatando a profecia de Isaías e dizendo, olha, uma voz clama no deserto, né? Aplanai os caminhos, consertai as veredas, reduz as desigualdades socioeconômicas. E aí vai dizer que João Batista está sendo missionário no deserto, na beira do Rio Jordão. E aqui faz bem a gente lembrar que a Palestina lá é território pequeno, né? De 150 a 200 quilômetros, mais ou menos. E aí no norte está a Galileia, e lá no norte, nas colinas de Golã, né, no Líbano, próximo da Síria, onde estão as nascentes do Rio Jordão, que aí se juntam e formam o Lago da Galileia, e após o Lago da Galileia, na Galileia, né, aí começa o Rio Jordão e ele vai descendo para a Judeia abaixo, e aí numa depressão até se constituir um Mar Morto. E aí, eu lembro muito bem que no início de 2000, eu tive a alegria de passar 2 semanas estudando geografia e arqueologia bíblica lá, e o Papa João Paulo II estava na iminência de visitar a Palestina, e aí tinha uma discussão. Ele queria visitar aonde João Batista batizava. E aí tem 2 pontos. Tem gente que diz que era lá na Galileia, né, no início do Rio Jordão, pertinho do Mar da Galileia. Outros dizem que é lá embaixo, uns 130 quilômetros para baixo, perto do Mar Morto. O fato concreto é que ele estava batizando, né, quer dizer,
mergulhando as pessoas na água. Isso é importante para resgatar a mística de que o Espírito de Deus está na água e nós, as pessoas, somos pessoas sagradas. E depois a mensagem é: convertam-se. Mudem não apenas de ideia, mas mude de comportamento. E o Evangelho vai dizer que aí, quando ele percebe, está na fila muitos fariseus e saduceus. E aí, Darlan, o João Batista deu um chute na canela desses dois grupos, fariseus e saduceus, e disse: raças de víboras, cobras venenosas, vocês aqui na fila para ser batizado? Mostre por ações que vocês de fato são filhos de Abraão. Não basta só dizer blá blá blá, né? Mas na frente Mateus vai dizer: não são aqueles que dizem Senhor, Senhor, né? Mas quem faz a vontade do Pai. Então, resgata a profecia de Isaías com o convite à conversão, e aí diz fortemente: produza frutos de justiça, porque a árvore que não produzir bons frutos, né, o machado já está na raiz, é chegada a hora do julgamento, da seiva. Então, assim, e aí anuncia claramente: está chegando o reino de Deus, o reino dos céus, que Mateus vai dizer, né? É esse mais ou menos o assento do que diz o Evangelho. E aqui tem várias coisas, Darlan, que a gente tem que observar. Primeiro é que João Batista está sendo missionário e evangelizando no deserto. Quer dizer, não é nos palácios, não é na sinagoga, não é nos templos, né? Está em sintonia com o nome do nosso programa aqui, né? Evangelho para além dos templos. Então é no deserto. E não apenas o deserto geográfico, mas também um deserto teológico, espiritual, místico, no sentido que está no meio do povo, mas está também resgatando a fina flor lá do Primeiro Testamento bíblico, onde foi no deserto, na caminhada, que o povo fez a experiência de Deus, e aí teve a experiência que chegou na composição do Decálogo, aqueles 10 princípios que tem como centro a quinta palavra é não matarás, quer dizer, faça viver. E outra palavra é que é uma chamada para profecia e para prática, produzir frutos justos, ação concreta, praxis, não só blá blá blá. E depois questiona esses dois grupos também, os fariseus, que eram, grande parte deles eram aqueles mais observadores da lei religiosa, dos ritos, das formalidades religiosas, e esses aí não compreenderam que estava chegando o reino divino. E os saduceus, que eram os grandes proprietários de terra, mas também aqueles que controlavam o sinédrio, eram os grandes sacerdotes. Então esses aí não acolhem a novidade, o reino de Deus. E o detalhe, Darlan, imagine naquela época de Jesus e também das primeiras comunidades. Quer dizer, o Império Romano escravocrata está de vento em popa, né? E quem era considerado o rei, né, absoluto era o imperador, que nomeava, né, os reis das províncias e nomeava até o sumo sacerdote. Então, as primeiras comunidades afirmar que o reino divino, o reino dos céus está chegando, é algo muito revolucionário. Então, por isso nós escolhemos esse tema: resgatar a nossa vocação profética. Darlan. É isso aí, filho Wander. Então, a gente está num tempo propício, né? Semana passada a gente fez uma reflexão bem bacana sobre o advento, e aí eu tenho duas questões para tratar com você nesse momento. A primeira, né, é que trazer a reflexão: quem foi João Batista e qual a importância dele nesse evangelho? Porque, né, ele é aquele que traz o anúncio da palavra. Ele apareceu pregando no deserto, se trouxe. Quem é João Batista e qual a importância dele, primeiramente, nesse evangelho? Darlan, aqui acho que precisa a gente reunir todas as informações que tem sobre João Batista nos 4 evangelhos da Bíblia e também as informações que nós temos acesso, que vem do historiador Flávio Josefo, que viveu de 34 a 104
do primeiro século da era cristã. E aí entrou no senso comum assim, entendeu João Batista como um preparador dos caminhos, aquele que diz, olha, eu devo diminuir para Jesus crescer, eu não sou digno de desatar as sandálias, quer dizer, eu estou abaixo de escravo, porque o escravo é que se abaixava e desatava as sandálias, tirava a sandália dos pés dos adultos, né, dos seus senhores. Outros dizem, João Batista era um moralista, porque ele se posicionou contra um segundo matrimônio lá de Herodes, criou conflito com Herodíades e tal. Mas se a gente vai olhar tudo o momento, e o historiador Flávio Josefo diz que está lá no livro Guerra Judaica, dizendo que a ação, o trabalho público de João Batista, que estava no meio do povo, e ele estava sendo tão querido, e ele estava clamando e lutando tanto, diz assim, para aplainar os caminhos, diminuir, reduzir a desigualdade socioeconômica, e o povo estava feliz, porque o povo estava alquebrado pelas injustiças socioeconômicas e políticas, e estava crescendo o movimento seguindo João Batista. E aí diz lá Flávio Josefo que o rei Herodes resolveu se antecipar antes que João Batista criasse uma grande sublevação, uma grande rebelião, resolveu prendê-lo e, segundo arqueólogos, ele foi preso numa prisão de segurança máxima, Maquerontes, né, e lá amarrado, algemado, e no final diz que ele foi decapitado. Então, somando tudo, João Batista de fato foi um profeta revolucionário, não foi apenas um homem da moral, mas foi um profeta que resgatou a fina flor lá do Primeiro Testamento, a profecia de Isaías, diz, olha, ele foi muitas vezes voz que clama no deserto, como hoje, né, diante das institucionalidades, diante da brutal exploração imposta pela idolatria do mercado, pela devastação ambiental, por uma tentativa assim, hegemônica nas igrejas de reduzir a dimensão de fé à autoajuda, ou só o consolo, muitas vezes os profetas e as profetisas de hoje também ficam clamando no deserto, sem serem ouvidos. Mas João Batista foi um grande profeta e revolucionário. Importante também mostrar no Evangelho de João, diz que, aliás, e Jesus também, antes de se tornar mestre, ele foi discípulo de João Batista. Jesus também entrou na fila para ser batizado. E João Batista apontou, eis o Cordeiro de Deus. Então vai dizer lá no quarto evangelho que os 2 primeiros que seguiram Jesus eram do movimento de João Batista. Então esses 2 grandes movimentos populares religiosos de João Batista e de Jesus Cristo, assim, chacoalharam a sociedade, realmente testemunharam o reinado divino, um outro jeito de conviver, de criar comunidade, de viver a empatia, a solidariedade, de lutar para que se construísse relações humanas e sociais de igualdade econômica, social e política. Então João Batista não foi assim um ermitão, um eremita, só um essênio que estava só pregando um batismo de arrependimento, não, ele foi um verdadeiro profeta. E aí, para a gente se preparar para que a salvação nos visite, para que a gente possa ser reflexos da luz e da força divina, faz bem a gente se sentir herdeiros e herdeiras desse grande profeta. Eu acho que é por aí que os evangelhos faz questão de iniciar, antes de colocar Jesus em missão pública, apresenta João Batista. O evangelho de Lucas faz questão de dizer que o acontecimento histórico, social e político que fez Jesus iniciar sua missão pública, olha, o governador prendeu João Batista. Aí Jesus sentiu, agora é chegada a minha hora. Então João Batista é um grande profeta, Darlan. Muito bem, Giovanni. Então, a outra questão, né, que eu queria trazer, no início você já falou um pouquinho, é sobre essa voz que clama no deserto. É um evangelho que traz profecia, traz deserto,
A gente está falando disso no tempo do Advento, na segunda semana do Advento, né? E aí eu queria aproveitar essas premissas e já te perguntar assim, como que esse evangelho dialoga e essas temáticas com a realidade que vivemos? Porque é sempre bom a gente fazer, né, uma relação, uma correlação do evangelho com o nosso cotidiano. Como que você poderia nos ajudar trazendo todos esses elementos? Ô Darlan, eu acho que esse evangelho desse domingo, segundo domingo do Advento, Mateus 3, de 1 a 12, ele nos alerta que a gente não pode cair na tentação de fazer um Natal hegemônico, que é o Natal do mercado, né, da comilança, da doação de presentes e de férias, de grandes banquetes. Por outro lado, também, esse evangelho nos convida para a gente prestar atenção no que está acontecendo nos desertos existenciais, nos desertos socioeconômicos de hoje, para a gente não celebrar um Natal também só assim ficar aplaudindo, oh, que beleza, que Jesus, que Deus se encarnou e Jesus veio para nos salvar, para a gente poder ter vida eterna, mas é um convite também para a gente prestar atenção e se perguntar, quem são os profetas e as profetisas de hoje que estão sendo missionários, sendo profetas e profetisas nos desertos de hoje? Quem está, assim, sendo de forma ética, apontando o caminho para a sociedade, mas está sendo ignorado? Hoje, diante da hegemonia que a gente vê, assim, de um estilo religioso, de muito fundamentalismo, de muito moralismo, né, que acaba alimentando uma série de preconceitos, reforçando racismo, homofobia, discriminação, chegando a absurdo, por exemplo, de aplaudir um governador que faz uma matança na periferia, achando que isso vai resultar em verdadeira segurança social. Eu acho que, assim como João Batista resgatava a fina flor da profecia lá e está no deserto, e promovendo conversão, nos convida também para se converter como? Para a gente ouvir os últimos da sociedade e levar mais a sério hoje, por exemplo, os irmãos de rua, são verdadeiros João Batista, estão clamando pela sua própria existência na rua, né? Os povos indígenas hoje que estão sendo, continuam o genocídio, sendo massacrados, estão sendo outros João Batista, né? A juventude preta de periferia, os pobres, né? Estão sendo pisados nos seus direitos, mas eles estão clamando também, estão exigindo conversão pessoal e conversão social. A natureza hoje, com os direitos da natureza, a natureza é sagrada. Então esse evangelho acho que nos convida para a gente ver também a luz e a força de ver agindo também nisso que normalmente é negado. Para a gente ver também a beleza que está nas religiões afro, nas religiões indígenas, por aí, Darlan. Maravilha, Frei Gilvando. Eu sempre falo, né, do quanto que essa roda de conversa passa rápido, esse tempo passa rápido, esse bate-papo. E eu já estamos, curiosamente, já estamos no finalzinho da nossa roda de conversa de hoje. Mas antes de encerrar, eu gostaria de pedir licença a cada um e a cada um para declamar um poema meditativo de Dom Helder Câmara, que foi escrito em 1971. E ele diz mais ou menos assim: João, mesmo sendo quem és, não é forte demais a tua linguagem? Raça de víboras, e a ameaça de um machado já se achar na raiz de árvores sem fruto. São expressões que despertam, sacodem, convertem ou revoltam e se afastam. Que ao menos, João, só nos metamos a usar tua linguagem quando vivermos a metade da dureza da tua vida. Do Helder Câmara. E assim a gente encerra essa roda de conversa de hoje. Muito obrigado, Frei Gilvander, e a você também que nos acompanha a cada semana ou que de repente está chegando pela primeira vez aqui no nosso espaço. Te agradecemos pela companhia e pela presença de sempre. Beijo no coração, gratidão, Frei Gilvander.
É isso aí, um abraço a todos, todas. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. É palavra que abre as prisões e os corações atribulados. Nossos lábios se abrem em canções e os oprimidos são libertados. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor.